Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 20 de novembro de 2018, estamos com um alimento diário, na quinta semana, nessa série Salvos pela Sua Vida. E aqui é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Senhor Jesus, o tema dessa quinta semana, semana 5, é reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Senhor Jesus, também não esqueça de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ir ganhando mais notoriedade e o próprio YouTube já ir indicando os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Senhor Jesus, também ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Senhor Jesus, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa para quem Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Senhor Jesus, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Ó Senhor Jesus, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Senhor Jesus. Agora 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém! Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. É o título de hoje. A composição da palavra profética. Senhor Jesus. A palavra profética é aquela que se aplica a todo o povo de Deus, coletivamente, e se compõe de dois tipos de palavras, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria provém do Espírito. Ela vem da revelação de Deus. Essa revelação torna claro o sentido, a direção que devemos tomar, a fim de cumprir a vontade de Deus. A palavra da sabedoria deriva do conhecimento obtido por meio da aplicação à leitura da Bíblia e de livros espirituais que nos dão a base e o fundamento para obtermos a revelação de Deus.
Ao nos esvaziarmos diante do Senhor, ao abrirmos nosso coração, Deus nos revela algo de sua vontade, capaz de levar adiante seu propósito. Todos devemos buscar diante do Senhor receber a palavra da sabedoria. Senhor Jesus. O segundo componente da palavra profética é a palavra do conhecimento, aquela que nos fundamenta nas verdades bíblicas. Trata-se de uma palavra sólida que nos permite compreender o propósito de Deus, a razão de Ele ter nos colocado na vida da igreja, a nossa missão e onde nos situamos em seu plano. O conhecimento adequado da palavra de Deus nos proporcionará o fundamento necessário para obter sua revelação. Se buscarmos conhecer a Bíblia de uma maneira viva, ou seja, aplicando-a à nossa experiência, chegará um momento em que Ele nos revelará algo que mudará para sempre nossa vida. Essa experiência é o que desejamos para todos os leitores do alimento diário. Ó Senhor Jesus! Satanás, para impedir-nos de receber a palavra profética de Deus, age disseminando ideologias contrárias à Bíblia, para desacreditá-la. Isso faz parte de um processo que culminará no aparecimento do Anticristo, que antecede a vinda do Senhor Jesus. Vemos hoje no mundo a preparação do ambiente para seu surgimento, quando ele colocará sua marca na fronte ou na mão direita das pessoas para controlá-las. Isso estará em oposição ao que Deus ordenou ao povo de Israel em Deuteronômio 6:8, onde lemos sua instrução de atar suas palavras como sinal na mão e na testa. Não sabemos se a marca do anticristo será algo físico, como um chip, conforme se especula. Mas, de acordo com essas duas passagens bíblicas, podemos concluir que os homens estarão sob o domínio do anticristo, principalmente no que se refere ao modo de pensar e agir. A fronte representa o que pensamos e a mão o que fazemos. Deus deseja que nossos pensamentos e ações sejam de acordo com sua palavra, mas seu inimigo trabalha incansavelmente para promover suas ideologias contrárias à Bíblia. Tais ideologias estão presentes em filmes, séries, novelas e tantas outras atrações que estão massificando o modo de pensar e de agir das pessoas, afetando inclusive muitos cristãos. Senhor Jesus, precisamos perceber a estratégia de Satanás ao intensificar o uso de veículos digitais de comunicação. A leitura ativa em nosso cérebro o córtex frontal, região responsável pelo pensamento crítico, análise e discernimento, o que nos leva a formar nossa convicção e identidade. A substituição da leitura por imagens e vídeos, que são abundantes nas mídias sociais, está produzindo uma geração de pessoas que não sabe tomar decisões e é facilmente enganada. Como filhos de Deus, precisamos levantar-nos e tomar uma forte decisão de aplicar-nos à leitura, especialmente da Bíblia e de livros espirituais. Os pais têm grande responsabilidade nessa questão, pois são os modelos para seus filhos. Se toleram que suas crianças tenham alguma inclinação a essas ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus, será muito difícil remover de seu coração o que Satanás vier a semear, e elas serão conformadas a este mundo, tornando-se presas fáceis para o anticristo no futuro. Todavia, se assumirem sua responsabilidade de imunizar seus filhos com a palavra de Deus e criar neles o apreço pela leitura, no futuro terão adolescentes saudáveis que não se deixarão levar por outros. Para isso, devem investir tempo lendo a Bíblia e bons livros diariamente com eles,
levando-os a desenvolver o hábito e o apreço pela leitura. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É verdade o que está tocando aqui, né? A questão da leitura é uma questão de hábito, né? Eu já encontro com muitos filhos de Deus que falam assim, eu não tenho tempo para ler, eu não gosto de ler. Ó Senhor Jesus, é porque você ainda não achou o livro certo, né? O livro é realmente essa questão, né? Você quando você está lendo, diferente de quando você está vendo um vídeo, né? Igual aqui no canal, você está vendo uma imagem, né? Então eu estou aqui explicando, estou falando, você está me vendo aqui falar, gesticular, tocar nos pontos aqui, eu coloco os versículos aqui na tela, né? E tal. E aí você vai acompanhando a leitura, mas o ideal é que você tenha, né? Você tenha o seu livro, né? Seu alimento diário, para você poder rabiscar. Olha como é que o meu é todo rabiscado, todo anotado. Senhor Jesus, todo escrito aqui, ó, todo anotado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque é importante, né? Eu não gosto muito de ler livro digital, eu prefiro assim no papel, até mesmo a Bíblia também. A Bíblia no papel, ela é muito mais fácil de você achar as coisas, né? E você exercitando dessa forma também, né? Como ele tocou aqui, a questão do córtex frontal, né? Senhor Jesus, onde você vai desenvolver seu pensamento crítico, né? De análise, discernimento. E é interessante mesmo essa questão da leitura, que quando você lê na Bíblia, né? Igual, por exemplo, às vezes eu lembro de um versículo, né? Mas às vezes eu não lembro exatamente onde está. Às vezes eu lembro, pô, esse versículo aqui eu acho que está em Tessalonicenses e tal. Aí eu lembro que na minha Bíblia ele está nesse cantinho de cima aqui. Aí eu vou procurando aqui e vejo. Então a gente faz essa memória visual, né? Porque você está lendo, você está exercitando o seu córtex frontal. Você não simplesmente está analisando as coisas visualmente, né? Que já é outra área do cérebro. Né? E é importante também, conforme você vai tocando na palavra, você ir anotando, você ir escrevendo. Que aí você vai juntar a questão do córtex frontal com outra área do cérebro também, né? Porque você ao desenvolver a escrita, você também precisa ativar várias partes, né? Várias partes do seu cérebro que você aprendeu, que você já faz. Então isso aí faz com que o seu cérebro faça mais conexões ali ao tocar na palavra. Então é como se você armazenasse a palavra em vários pontos diferentes e você também está conectando a palavra a outras coisas. Né? Igual existem, por exemplo, algumas regrinhas, né, de linguagem ou regrinhas de matemática que se você associar alguma coisa você vai guardar. Eu, por exemplo, eu sou muito bom para guardar número, então eu guardo muito bem os versículos da Bíblia, né? Porque é sempre número, né? Então capítulo tal, versículo tal. Então eu guardo muitos versículos assim, eu guardo a frase principal e guardo o versículo, eu sou bom de guardar número. Mas eu sou muito ruim para guardar o nome das pessoas, né? Senhor Jesus. Então, quando eu tenho que guardar, ou eu anoto, né, em algum lugar, anoto uma referência, alguma coisa assim, né? Ou então o que eu faço? Eu associo o nome da pessoa com alguma outra coisa. Então, por exemplo, se a pessoa tem um nome comum, eu já conheço pessoas com o mesmo nome, então eu associo aquele nome a fulano de tal, a Beltrano, que eu já conheço, que mora em um lugar tal. Olha, igual, por exemplo, eu tenho vários amigos que chamam Rodrigo. Então, se eu conhecer uma pessoa que chama Rodrigo, eu vou olhar a característica dele e vou olhar, olha, se ele tiver olho claro, eu vou associar o nome dele, Rodrigo, com um Rodrigo amigo meu que tem olho claro. Se ele for magrelo e alto, eu já vou associar com outro amigo que também é assim. E assim vai. Então, se a gente associar o nome das pessoas, se a gente fizer esse trabalho de associação, o nosso cérebro vai trabalhar mais, né? Vai poder, como ele tocou aqui, né? Fazer essa análise, esse pensamento crítico, né? Senhor Jesus, e o discernimento das coisas. Então, como eu sempre encorajo aqui no canal, né? Assista os vídeos para você ir ouvindo a palavra, para você ir encucando, né? Vai ouvindo, mas é importante você ler também, por isso que eu deixo os versículos aqui, a questão aqui de ler com oração, você transformar o versículo na sua oração, você pausar o vídeo ali, gastar um tempo ali, né? Orando essa palavra, repetindo essa palavra, invocando o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, né? E aí você vai associando, vai fazendo um bom depósito, né? Senhor Jesus. Como ele tocou aqui, né? Ele mostrou o versículo para nós, né? Lá em Deuteronômio, mostrando aqui o Senhor, né? Ele está ali relacionando a palavra, né? Com a nossa mão e a nossa fronte. E o inimigo ele quer fazer a mesma coisa, né? Quando o anticristo vier, ele vai botar uma marca, né? Que é na mão direita e na fronte.
né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso que ele precisa tocar, né? Que o inimigo, ele quer repetir as coisas que Deus está fazendo, mas ele quer fazer um trabalho ao contrário. Então, muitos princípios do inimigo, na verdade, ele observa os princípios de Deus e tenta copiar e inverter isso, né? Então hoje ele tem usado muito, né, as mídias sociais, mas nós também precisamos usar isso em prol do Senhor, né, tocando na palavra, né, falando do Senhor, levando as pessoas a serem encorajadas a tocar no Senhor, né, Senhor Jesus. Mas é o que ele tocou aqui, né, a gente precisa tocar nesse ponto aqui, né, a questão da palavra profética, ela tem dois aspectos, né, é a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que se apegam apenas ao segundo aspecto, que é a questão do conhecimento, aí querem usar a palavra para discutir, né, Senhor Jesus, né, querem procurar outros fundamentos, outras bases na palavra, querem ver outras coisas, né, Senhor Jesus, e são coisas que estão fundamentando na letra, né, e a palavra fala que a letra mata. Essa palavra de conhecimento é uma palavra que te fundamenta dentro da prática da Bíblia. Essa questão do conhecimento aqui é algo para você ver, para você praticar. Mas se você tomar na letra, você vai querer uma palavra para poder julgar os outros, né? Para dizer quem está, quem não está, quem é, quem não é. Ó Senhor Jesus. Mas o que o Senhor quer é que a gente tenha essa fundamentação na palavra, mas é o quê? Para a gente compreender o propósito de Deus, para a gente poder avançar junto com os irmãos. Mas é o que ele tocou, né? A questão do conhecimento é um segundo aspecto. O primeiro aspecto, né, é a palavra da sabedoria, que é o que vem por meio do Espírito, por meio do seu exercício do Espírito. Então a questão de nós obtermos conhecimento, primeiro nós precisamos exercitar o nosso espírito, né, para ver aquilo que está vindo de Deus. Como eu já falei aqui, né, o inimigo ele quer fazer um negócio que parece que é de Deus, né, Senhor Jesus, tem aparência. Né? Se a gente olhar lá em Apocalipse, quando aparece ali o anticristo, né, aparece a besta, fala ali, né, que ele parece com um cordeiro, mas fala como dragão. Então a aparência dele, né, vai ser uma aparência, né, que ali mostra assim, né, que dá para ter um entendimento assim, que ele vai falar como o cordeiro de Deus, como o Senhor, né? Ele vai querer ter a aparência do Senhor. Mas na verdade quando ele abrir a boca, né, vai demonstrar quem ele é. Mas para quem? Para quem tem discernimento. Então hoje o inimigo ele quer que a gente vá seguindo moda, seguindo essas coisas, né? Achando que tudo é normal, né? Senhor Jesus, achando pecado normal, fornicação normal, né? Envolvimento com um monte de coisa, com práticas esquisitas e tal, né? Que a gente vai achando isso normal, né? Quando na verdade não é, né? Tem coisas que o Senhor condena, né? Senhor Jesus, eu já falei isso em outros vídeos, né? A gente tem que olhar para a situação e não para a pessoa. Você tem que olhar para a situação e falar assim, eu não quero fazer essa mesma coisa, mas não condene a pessoa. Procure ajudar a pessoa. Senhor Jesus, Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Senhor Jesus, ele ama cada um de nós. Senhor Jesus, por isso que ele quer nos dar essa palavra aqui, mas para isso a gente precisa se aplicar à Bíblia, e também aplicar a livros espirituais. Hoje também, infelizmente, eu tenho visto também muitas lideranças que têm falado para os irmãos não lerem muita coisa, porque querem juntar os irmãos ali em volta deles mesmos ali, então não quer que o irmão tenha discernimento de outras coisas, de outras fontes. Para quê? Para não gerar conhecimento, não gerar conflito, não gerar muitas perguntas para ele ali. Como eu já vi caso de irmãos irem perguntar para algumas lideranças, poxa, irmão, estou vendo isso aqui na palavra assim, 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 aí começa a perguntar, às vezes o líder ele não sabe responder, aí já virou para essa pessoa ali, ele mostrando, para esse líder ali, várias questões na Bíblia ali, mostrando, pô, irmão, a Bíblia fala isso, também fala isso, e essa pessoa virou para esse irmão e falou, para de ler a Bíblia, ó Senhor Jesus, porque estava gerando muita curiosidade, muita coisa ali, e a pessoa ela não sabia como responder aquilo ali. E aí ele não queria se complicar, ele não queria ficar ali tendo muito trabalho. Então falou para ela, para de ler, fica aí só ouvindo o que eu estou falando, já está bom. Senhor Jesus, mas a própria palavra fala para a gente se aplicar à leitura da Bíblia. E existem também hoje muitos livros espirituais, eu estou sempre indicando aqui os livros da Árvore da Vida, que estão tocando nessa questão do propósito de Deus, você conhecer o propósito de Deus. Como a gente tocou
no vídeo de ontem, no vídeo do Alimento Diário de ontem, né? Existem hoje muitos livros falando, né, do relacionamento humano, de como você resolve esse problema assim, assado e tal. Mas isso não vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Isso vai te ajudar durante um tempo, depois vai surgir um novo problema. Né? Então nós precisamos estar fundamentados na palavra, naquilo que vai nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. Né? E para isso, essa palavra, esses livros, né, os livros da editora são muito bons nisso, porque eles estão tocando nessa questão dessa palavra direcionada para o propósito de Deus. Né? E aí, no meio disso, né, a gente vai se ajudar nos nossos problemas. Eu mesmo já fui ajudado muitas vezes, né? Quando aconteceram algumas situações comigo, eu fui ficando triste e tal. E aí eu fui tocando no Senhor, né, ali em aspectos ali, né, na direção do Senhor. E aí eu fui me aproximando do Senhor, né, dentro dessa direção, né, que essa palavra tem dado. E aí, por estar me aproximando do Senhor, aí o Senhor pôde falar comigo as minhas questões pendentes, né, as minhas questões e me ajudando, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então é o que toca aqui, né, a gente precisa dessa palavra de sabedoria que vem do Espírito, né, que revela para nós, né, Senhor Jesus, a vontade de Deus, né, a vontade de Deus que leva adiante o propósito de Deus. É para isso que o homem foi criado, né, e Deus ele deseja ter comunhão conosco diariamente, né, Senhor Jesus. E também a palavra do conhecimento, né, que vai nos dar um fundamento, só que esse fundamento tem que vir por meio de revelação, né, Senhor Jesus. Então por isso serve a palavra profética, que nos dá uma direção de uma revelação ao que Deus quer mostrar, né, Senhor Jesus. O que é uma revelação? É como eu pegar alguma coisa aqui, botar na minha mão aqui, né, fechar a mão, né, e ficar falando para você aqui, né, o que tem na minha mão, né? Aí cada um vai achar que tem uma coisa, né? Um vai falar, olha, tem uma borracha, outro vai falar, não, é uma lapiseira, é um pedacinho de lápis. Aí alguns vão até acreditar, né? E outros vão falar assim, ah, tudo bem, é lápis. Aí alguns vão falar assim, lápis de quê? Aí outros vão falar, oh, é lápis de escrever. Outros vão falar assim, não, é lápis de colorir. E assim vão criando várias terminações aí, né? Abre um leque aí, né? Vários caminhos aí, né? Como na questão da borracha. Um vai falar, ah, borracha branca. Aí outro vai falar assim, não, é aquela borracha colorida. Aí eu falo assim, não, um vai falar que é borracha dura, outro vai falar que a borracha é mole. Então vão criar várias vertentes, cada um, né, se juntando dentro daquilo que ele acha que é. Mas aí quando eu abrir a minha mão e revelar o que é, né, aí todo mundo vai ter a visão do que é que está na minha mão, né, Senhor Jesus. E assim é a palavra de Deus. Então hoje, muita coisa que Deus tocou ali, ele está... né, tá ali, né, na sua palavra ali, né, tá ali meio que oculto ali, né, pra gente buscar a revelação. Só que aí um tem uma opinião, outro tem opinião, outro tem outra opinião, né, alguns concordam com uma coisa, outros concordam com outra, e nisso vai criando várias e várias vertentes, quando na verdade, né, aí quando Deus ele abre a sua revelação, ele quer mostrar o que realmente está ali, a pessoa já está tão ocupada, né, em falar com outra a sua vertente do que ela acha que já não se preocupa mais em olhar para o Senhor, e o Senhor já está com a mão aberta ali mostrando o que é. Então por isso que hoje a gente precisa dessa, né, questão de exercitar o nosso espírito, independente de qual vertente você está, de qual porção que você concorda ou discorda, mas começar a olhar para o Senhor para ver a mão do Senhor aberta e o que Ele tem na mão. Né? Ó Senhor Jesus. Esse é só um exemplo, eu estou falando a questão da mão, mas é só um exemplo aqui para a gente ver, né, a questão da revelação, como que ela é importante para nós, né, para a gente focar na palavra de Deus. E essa questão também que ele tocou aqui no Anticristo, né, a questão da fronte e da mão. Né, a fronte, né, a testa, né, são os pensamentos que a gente pensa, que a gente crê, o que a gente quer fazer, e a mão é o que faz. Então o Senhor está preocupado com o que a gente pensa e qual é a nossa atitude. E o inimigo ele quer moldar o que a gente pensa e o que a gente faz, né, por meio de ideologias, né, contrárias a Deus, e até mesmo outras que parecem a mesma coisa para poder enganar. Né, porque a Bíblia fala que ele quer enganar até mesmo, né, os eleitos, né, se possível os eleitos. Então nós precisamos criar um apreço pela palavra, pela leitura da Bíblia. Né, Senhor Jesus, né, criando esse apreço pela palavra, né, pela leitura, né, por tocar a palavra, a gente vai ser cada vez mais imunizado, né, tocar no Senhor. Eu já encontrei também com vários cristãos que falam assim, ah, irmão, não gosto de ler a Bíblia, e aí eles estão num grupo cristão, aí muda, né, vai para outro, né,
Senhor Jesus. Como eu já vi várias pessoas falarem assim, irmão, agora eu achei a minha igreja, porque lá só toca louvor, eu não preciso nem levar a Bíblia, porque quando eu ler versículo é 1 ou 2, mas bota lá no telão, lá, eu nem preciso ir lá, eu só quero ficar alegre, só isso. E aí isso não dá base para a pessoa ter uma vida cristã. Aí daqui a pouco você vai olhar, daqui a uns meses, uns anos, aí a pessoa fala, e aí fulano, quando é que você está? Irmão, eu estou desviado, não sei, eu ouvi umas coisas aí, eu não sei se é verdade, eu não sei se Deus é de verdade, eu acho que eu fui enganado, porque está tocando em coisas, em fundamentos que não vão levar ela a tocar na palavra de verdade. Por isso que a gente precisa ler mais a Bíblia, é uma questão de hábito, né? Senhor Jesus. É como hoje você perceber que você, precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer exercício, mas aí você faz um pouquinho, faz uma outra vez, aí, não, é muito difícil, muito cansativo, não quero mais. Né? Mas se você perceber que esse tipo de coisa afeta a sua saúde, que você precisa fazer por causa da saúde, então você vai perseverar. Então nós estamos falando aqui, essa questão é dessa nossa saúde espiritual. Então, se você hoje lê pouco a Bíblia, o que você precisa fazer? Tornar um hábito. Olha só, eu quero tornar esse hábito. No começo vai ser bem difícil. Poxa, eu vou ler ali e tal, de pouquinho em pouquinho. Igual eu, quando eu comecei, né, eu fui lendo a Bíblia por curiosidade, né, queria conhecer logo, então comecei já ali desde o princípio ali, Gênesis, Apocalipse, comecei lendo Gênesis, Êxodo, né, Levítico, Deuteronômio, fui lendo ali pela ordem ali, aí depois de um tempo você olha assim e fala, essa leitura começou a ficar chata, tá repetitivo, né, e aí depois eu fui, comecei a ler ali os Evangelhos, ler o Novo Testamento, ler Apocalipse e tal, mas aí você vai lendo, né, se você não tiver muito convívio, né, com a palavra, se não tiver ouvido muita pregação, muita palavra, você fica meio perdido ali, falta entendimento. Né, e aí, o que veio me ajudar? Livros espirituais. Então comecei a ler um livro atrás do outro, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ler, né, tem até alguns irmãos que falam nisso, né, que você, para cada ano de cristão, cada ano que você tem de convertido, você precisa ter lido pelo menos a Bíblia uma vez, né, Senhor Jesus. Eu tenho 13 anos já de convertido, eu já li a Bíblia toda mais de 13 vezes, né? Como eu já falei, eu tenho muita curiosidade, eu leio bastante. Eu já li centenas de livros, né? Senhor Jesus. Isso me ajuda muito, ajuda a formar o seu caráter, ajuda você a formar um conhecimento, porque quando vem um irmão tocando na palavra, né? Quando vem o Senhor te mostrando um versículo, que às vezes você já leu, mas você passou batido, porque não era ali, a direção de Deus não estava naquilo ali, você leu e armazenou. Né? Mas aí quando vem a direção de Deus, aí você já tem isso já fundamentado por um assunto que você leu. Por isso que é importante o livro, porque o livro ele vai te tratar vários versículos dentro de um assunto. Como a gente está lendo o Alimento Diário, a gente leu vários versículos e ele está focando para nós aqui dentro de um assunto. Então quando você lê o livro dentro de um assunto, alguém vai te mostrar uma outra perspectiva, você vai lembrar daquele versículo dentro daquele assunto. E aí isso vai te ajudar a ser um formador de opinião, como toca aqui, né? Você vai ter convicção, né, da palavra de Deus, né? Ali seu cérebro vai te ajudar ali, né, a juntar tudo isso, né, ter uma análise crítica ali, né, ter um pensamento crítico, ter discernimento, né, porque você vai ver vários assuntos, você vai ver vários versículos, às vezes o mesmo versículo várias vezes, em vários assuntos diferentes, isso vai te dar uma nova perspectiva. Né, e é isso que a gente precisa, por isso que é importante a gente ler. E se os nossos filhos verem a gente ler, ele vai gostar de ler também. Aqui em casa tem muito livro e eu estou sempre lendo. E meu filho também se amarra em livro. Desde pequenininho a gente sempre leu para ele. E agora ele já está na pré-alfabetização, então ele já está aprendendo as letrinhas, está aprendendo já a juntar sílaba. Então ele quer ler tudo. Né? E minha esposa teve no colégio semana, a professora falou, né, que é impressionante, que ele na hora do intervalo, que ele pode ir brincar de outras coisas, ele quer pegar um livro, sentar com os amiguinhos e ler para os amiguinhos, né? E ele lê ainda bem devagarinho ali, juntando sílabas, formando palavras, né? Senhor Jesus, ele já tem esse interesse, porque nós aqui em casa lemos bastante, né? Senhor Jesus, então nele, né, já está sendo gerado esse hábito, né? O hábito da leitura, né? Senhor Jesus, o hábito do apreço pela leitura. Então todos os dias antes de dormir ele quer, antes ele queria só que a gente lesse para ele, mas agora não, agora ele quer pegar o livrinho e ele mesmo ir acompanhando as palavrinhas ali, ele mesmo ir indo, lendo ali, né, contando a historinha. Né, e é bom a gente ver isso, né, porque está vendo em nós esse exemplo pelo apreço pela palavra.
né, irmãos, e eu por ser um assíduo leitor, né, e também trabalhar com esses livros, também levar livros, né, aconselhar livros para as pessoas dentro de assuntos, né, que várias pessoas sempre falam assim, poxa, eu não queria aqui falar sobre esse assunto assim, 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 aí você vai, toca na palavra, mostra, mas quando você tem um livro, ele vai te fundamentar em várias outras coisas. Então ele vai, de repente, igual acontece, às vezes a pessoa quer saber um assunto que está lá no 5º capítulo daquele livro. Então, mas aí, até chegar naquele assunto, o livro já veio te fundamentando em várias coisas, foi te dando uma base só. Então, quando você chegou naquele assunto, você já está compreendendo muito mais coisas, né, Senhor Jesus. Né? E é isso que é interessante no livro. Né? E outra coisa também que não dá para você bater boca, discutir conhecimento com o livro, né, Senhor Jesus. E aí você vai fazer o que? Você vai fazer o que é para você fazer diante de toda a palavra, seja ouvida, seja assistida, seja lida, ir diante do Senhor. Né? Como o próprio Senhor fala lá em João 5, né? Buscar as Escrituras, né? Buscar ali as Escrituras ali porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas porém não quereis vir a mim para terdes vida. Então a gente lê a palavra, porque nela está falando do Senhor, está falando da vida eterna, está falando da palavra, né, falando da vontade de Deus, mas o que a gente precisa fazer é ir diante do Senhor para a gente ter vida, para que a palavra se torne vida para nós, né? Senhor Jesus. E como eu já compartilhei minha experiência também, né, toda vez que eu toco na palavra, que eu leio esses livros que me ajudam, a minha fé é fortalecida, porque diante disso aqui a gente vai diante do Senhor. E antes de gravar esse vídeo aqui, né, como já mostrei aqui no meu alimento diário aqui todo anotado, né? Então todo rabiscado aqui. Então antes eu fui aqui diante do Senhor, orei, toquei no Senhor para poder vir aqui trazer essa palavra. E também te encorajo, né, a tocar em livros espirituais, tocar na palavra, buscar assuntos diante de Deus, buscar irmãos também, né, que vão te ajudar a fundamentar, né, não numa doutrina solta, não é como eu toquei na questão da revelação, né, não em vertentes ali, mas simplesmente se voltar para o Senhor e ver aquilo que Deus quer revelar, aquilo que vai te aproximar de Deus. Ó Senhor Jesus, precisa tomar essa decisão. Se eu quero me aplicar à leitura da palavra, me aplicar à oração, invocar o nome do Senhor, né, e ser direcionado pelo próprio Senhor, olhando aquilo que Deus quer me revelar. Né, que o Senhor nos dê essa palavra profética, essa palavra de sabedoria e de um conhecimento, né, que vai nos levar a cumprir o plano de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, pela sua paciência, né, de ter assistido até aqui. Né, que o Senhor Jesus te abençoe. Né. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, né, para que Ele quer que chegue os vídeos aqui do canal, para que Ele quer que chegue esse vídeo, essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa para quem Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.